Paz e graça, meus queridos e amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês, né? Na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Queridos, nós vamos falar nesse dia sobre a questão da doutrina, da apostasia, doutrina, a importância de você ser guiado por uma boa doutrina, a importância de você ser guiado por pela excelência, a palavra de Deus de forma saudável, a palavra de Deus de forma coerente. E nesses tempos eu tenho sido inspirado pelo Espírito Santo de Deus para trazer tal mensagem, porque nós vivemos em um tempo onde, infelizmente, a sã doutrina ela está sendo deturpada pelos aqueles que estão dentro, por alguns que estão dentro. Glória a Deus que isso não é a maioria, mas é uma quantidade que a gente precisa combater sempre. E por lado de fora, porque tem pessoas que têm filosofias vãs, filosofias diabólicas, que está introduzindo na igreja, está chegando no canal da igreja, né? Está chegando na vida da igreja, dos membros da igreja. Haja em vista aí os Porchat, os Felipe Neto, os Carlos Maia e dentre tantos outros relevantes que têm uma ideologia contrária à palavra de Deus, né, contrária à Bíblia, uma ideologia satânica, diabólica, e está permeando de forma sutil, astuta e sagaz dentro da igreja. Eu creio que tem muitos mestres que têm se debruçado, têm defendido com afinco, com expertise da parte de Deus, com uma clareza muito grande da parte de Deus, com a sabedoria da parte de Deus. E eu creio que Deus também me levantou para um tempo como este. Deus me levantou também para esse propósito. Eu já falei aqui que eu sou agraciado, né? Tem dons que você recebe, queridos, quando você nasce no evangélico, né? Nada contra quem não nasceu no evangélico, mas eu glorifico a Deus, porque eu tenho dons, né, que afloram em mim, por quê? Porque eu nasci debaixo de um berço evangélico, né? Como tocar violão, como estudar a palavra, como rabiscar a palavra, como ser um pregador, como ser desenvolver um lado artístico, né? Na igreja, quando quem nasce no evangélico sabe que isso é muito impregnado, é imanente, né? Esses dons que nascem no evangélico. E dentre tantas características que nós aprendemos, que aprendi, né, geralmente é a questão da apologia, né? Apologia, o que é apologia? É a defesa da fé. E isso retificou e configurou muito no seminário. Por quê? Porque a minha igreja, né, os meus pais, né, ele tinha uma base muito forte, sólida do Evangelho, né, chegou na igreja, a igreja é a mesma base da igreja, uma igreja muito salutar, a igreja batista que eu vi, a igreja batista Nova Betel, aí de segunda-feira, um abraço a todos vocês que estão ouvindo, e depois foi para o seminário, né, no seminário essa fé ela foi concretizada, foi abalizada, foi sustentada, ela foi permeada de uma forma salutar. E veio aqui por meio, né, trazer considerações, trazer base, trazer ferramentas que vão dar um empoderamento para combater tais heresias, combater tais prognósticos mundanos. Porque, queridos, nós podemos observar o seguinte: o que me deixa, às vezes, triste, o que me deixa impactado, queridos, é como diz Martin Luther King: o que me incomoda não são a maldade dos perversos, mas a omissão dos bons. Né? A omissão dos bons. E eu vejo, queridos, que muita igreja, é por isso que as pessoas não gostam de igreja tradicional. Porque a igreja tradicional, ela não trabalha com libertação, ela não trabalha com cor interior, deveria trabalhar, pastor, deveria, mas ela agora uma coisa, as igrejas tradicional pega no pé, doutrina, doutrina e a defesa da fé, né, da sã doutrina e a defesa da fé, apologia, apologia. Mas pastor, não deveria trabalhar, alguns trabalham, mas eu acho que é melhor do que nada. Porque, queridos, eu vejo que muitas coisas têm entrado adentrado da igreja. Né?
Eu vejo pessoas que nasceram no evangélicos, pessoas que têm tempo de cristãos, e o pecado, né, esses caras aí influenciando a vida dessas pessoas. Peraí, quando eu vejo alguém que outrora, né, nasceu no evangélico, outrora tem um tempo de carreira, curtindo esses caras aí, meu amigo, eu fico pasmado. Eu falei, meu Deus do céu, aonde é que nós vamos chegar? E o Espírito Santo de Deus me fala o seguinte, é apostasia da fé, não são fábulas, o que são fábulas, você vai ver tudo isso aqui, o apóstolo Paulo falando. Né? Eu vou sustentar minha palavra com a Bíblia. São blasfêmias, né? Eu já falei com vocês que a blasfêmia é o ápice do pecado. O sacrilégio ele se divide em dois: blasfêmia e profanação. Profanação é quando você lesa o lugar, objeto ou coisa de culto sagrado a Deus, né? Que se refere a Deus. Por exemplo, alguém queima a Bíblia, é um sacrilégio, é uma profanação. Alguém fala mal de Deus, é uma blasfêmia. Né? Então, são o ápice do Evangelho. Agora vamos aqui para o apóstolo Paulo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria condenação, proibindo o casamento e ordenado a abstência dos manjares que Deus criou para os fiéis, e para que os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles ações de graças. Queridos, é um texto muito longo em 1 Timóteo, nosso tempo é curto, o tempo aqui voa. A primeira coisa é a seguinte, que o Espírito, né, a Bíblia fala que alguns se apostarão, nos últimos tempos, alguns se apostarão da fé, dando ouvido a espírito de enganadores e a doutrina de demônio. Então, quando você vê, por exemplo, eu estava vendo alguém antes, querido, a Bíblia é clara, a Bíblia é clara. Alguém falando ontem sobre casamento. A questão do sexo na Bíblia é uma questão totalmente resolvida. Não tem objeção nenhuma. A Bíblia fala que é melhor casar do que se abrasar. Deixará um homem seu pai e sua mulher e unir-se-á a sua carne. Primeiro propósito. Segundo propósito, proibindo o casamento. Casamento, queridos, é a base da família, a sociedade. A família é a base da sociedade. E a família é posta por um homem e uma mulher, né, com sua prole, os seus filhos. E nós podemos observar que isso está sendo totalmente combatido, até mesmo dentro da igreja. Alguns incautos, alguns homens, e ao contrário de incautos, homens que estudaram muito e começaram a fabular, começaram a ter, como diz na filosofia, sofisma, né, que são mentiras ditas várias vezes que se torna verdade. E muitos homens, queridos, estão no meio da igreja combatendo o casamento, combatendo aquilo que Deus instituiu, né? E igualmente cauterizados pela sua própria consciência. Eu falo, por exemplo, pessoas que eles têm realmente um QI de inteligência muito grande, muito avançado, e pensa que ele pode opinar na palavra de Deus. Queridos, para você opinar de forma correta na palavra de Deus, você tem que se adequar a ela. Para você vestir uma farda, você tem que se adequar a ela. Para você jogar um time, você tem que se adequar a ele. E não é por entendimento humano, não é pelo entendimento intelectual que você vai compreender a palavra de Deus. Não. Você não vai entender a palavra de Deus por mais intelectual que você seja, por mais livro que você leia. A palavra de Deus é lida aos olhos espirituais. É por isso que o Espírito Santo tem que lhe convencer, falar com você. Tudo isso é bom, o cara, quando você tem isso, intelectualidade, e fala da palavra de Deus, é fantástico. Eu conheço pastores aí que têm uma intelectualidade acima do normal e alinhada à palavra de Deus, esse cara arrebenta. Agora, não adianta você ter muita intelectualidade, ou toda a intelectualidade do mundo, você ser um cara erudito e não compreender as Sagradas Escrituras. Como diz, Deus falou para Nicodemos, como pode você sendo doutor em Israel, doutor em teologia, fariseu dos fariseus, né? Um homem de uma erudição
tremenda e não saber o que é nascer de novo. Então, queridos, tem pessoas que estão assim dentro da igreja. Tem pessoas que estão assim dentro da igreja, elas não querem crescer no espírito, né? E é necessário combater, é necessário a pessoa combater tal sentimento de apostasia. E ele diz aqui, propondo essas coisas, irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas e exercita-te mesmo em piedade. O que é fábula? São histórias inanimadas, queridos. Ou seja, histórias, digamos, que não aconteceu. São fábulas, são histórias para animar criança, geralmente com animais, geralmente histórias fantasiosas, fictícias, que não tem nenhum fundo de verdade, né? São histórias para ninar crianças, são histórias de Saci Pererê, são histórias de da Cuca, são histórias, né, dentre tantas outras aí relevantes. Mas o apóstolo Paulo fala, rejeita as fábulas. Então, nós vemos homens aí de Deus, né? Eu tenho que estar analisando. Eu sempre gosto de analisar, queridos, o que esses homens falam. Eu sempre gosto de analisar o que essas pessoas falam. Eu sempre gosto de fazer tudo base de análise, não de julgamento. Quando eu julgo, eu fico preso. Agora, quando eu analiso, eu fico solto. E eu gosto de analisar essas histórias para ver o que é que onde vai chegar. Me conte a sua história e arrancarei as suas lágrimas. Me conte a sua história e mudarei o seu destino. Então, querido, essas pessoas, em primeiro lugar, elas não têm entendimento da palavra de Deus. Não têm entendimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, ela é simples, ela é singela. A palavra de Deus não precisa de você ter uma erudição. Claro que tem homens eruditos, tem homens que são prolixos na palavra, tem homens que são que mergulham na palavra de forma linda. Isso é bom. Aliado ao Espírito Santo, tem homens aí que, como eu falo, eu me debruço diante de vários homens de Deus para ouvi-lo, para ver o seu parecer, para ver o seu conhecimento, para beber do conhecimento, porque eu sei que está falando através dele é o Espírito. Ninguém fala sobre vida, né, sobre verdade, a não ser que o Espírito esteja com ele. Ninguém te fala de uma forma a verdade, a não ser que o Espírito esteja com ele. Então, queridos, e ele fala o seguinte, que para a gente ter cuidado da boa doutrina, queridos. Doutrina, já falei aqui para você, doutrina, às vezes a Bíblia, a tradução Ferreira de Almeida, ela coloca doutrina como dogmas, como a mesma coisa. Então, a Ferreira de Almeida fala dos dogmas. Então, você não pode se afastar dos dogmas de Cristo, né? Eu estava vendo ontem algumas pessoas colocando, poxa, pediram tanto para voltar para a igreja, algumas pessoas pediram tanto para voltar para a igreja, e dizia que queria estar na igreja, dizia que ele está na igreja, e são as primeiras pessoas que não vão para a igreja, queridos. Não vão para a igreja. Nesse momento de pandemia, eu acho o seguinte, que você vai para a igreja, você pode ir para a igreja, vá. Agora, não induza, às vezes, num grupo de WhatsApp, num grupo de várias igrejas, já havia uma queixa recorrente de vários pastores, né, começando entre nós, e muitas pessoas não querem ir para a igreja, querem ir para a igreja. E esses que fazem aquela coisa toda são o primeiro a não ir, claro, com algumas exceções, né? Com exceção de 2 ou 3 que querem ir para a igreja, diz que queria, estão indo. Mas, queridos, cuidado, cuidado. Manda essas coisas e ensina-as. Ou seja, manda essas coisas e ensina-as. Não despreze o dom que é em ti, o qual foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te delas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, né? Então, queridos, aqui está a foto da minha consagração, né? Como eu falo, eu estou aqui, não, eu cheguei aqui, não estou aqui. Eu cheguei aqui, não estou aqui. Eu cheguei. Quando eu fui consagrado, já antes exerci meu papel de pastor, de conselheiro, de administrador, de ensinador da palavra, né? E agora, Deus vai lapidando cada dia mais, né? E isso eu tenho certeza, né?
Por exemplo, ali está meu pai, presbítero Moacir, pastor Eliel, pastor Adão, diácono Feliciano, de saudosa memória, que me viu nascer na igreja, literalmente nascer nas fraldas, irmã Gibelina, irmã Margarida também, que me viu muito novo na igreja, né? E estão ali. Por quê? Porque eu tenho história, queridos. Eu tenho história. Eu vim, desci de paraquedas, né? Como disse lá Malafaia, eu tenho história. Cresci, né? Fui crescendo, crescendo. Até hoje eu cresço. Eu vou crescer até um dia que Jesus voltar. Porque o crescimento é próprio do evangélico. Agora, uma coisa, queridos, que me ocupo é na questão da sã doutrina. Porque eu sei que é sã doutrina, né? Eu sei que é sã doutrina. Queridos, não importa a forma, a Bíblia fala que há diversidade de dons de ministério, mas a doutrina tem que ser a mesma. Não importa se Deus usa você em cura, se usa você em libertação, se usa você na letra, se você é discípulo de René Terranova, de Deus Etióquia, de Maria Guiar, de quem quer que seja. Importante que você pregue a palavra, queridos. Que você viva a excelência da palavra, que você não saia dos termos da palavra, entendeu? Que você se baseie na palavra. E aí o que ocorre? Quando eu prego, queridos, eu não me detenho a nada, somente a palavra. Não dou indireta a ninguém, não fico pontuando nada, prego a palavra. Prego, você não vai me ver aqui pontuando, a não ser que seja algo, que seja uma heresia, né? Uma blasfêmia, algo dessa natureza. Aí eu tenho que pontuar. Porque foi para isso que Deus me chamou. Foi para isso que Deus me levantou. Né? Então, o que eu vejo nas pessoas, o que eu vejo hoje em dia, é esta falta de coerência na palavra de Deus. Falta de coerência nos princípios bíblicos, na doutrina, nos dogmas de Deus. Né? Como eu posso falar aqui, por exemplo, proibindo o casamento, né? ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para o que conheçam a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça, ou seja, proibindo aquilo que Deus colocou para os fiéis. Né? As coisas que Deus fez, né? O alimento. Tem gente que fala, hoje em dia nós estamos no tempo de vegano e nos tempos dos carnívoros. Né? Mas o que ocorre? Ocorre o seguinte, o apóstolo Paulo fala o seguinte, se você come carne, não critique que come legumes. O apóstolo Paulo fala literalmente isso. E hoje as pessoas estão batendo na cabeça, queridos. Por exemplo, agora, uma coisa tem que ser explicada aqui. Se eu sou adventista, o adventista ele é muito voltado às coisas naturais. E isso é bom. Temos que aplaudir. Agora, se eu vou entrar no adventista, querido, eu tenho que me comportar conforme as doutrinas adventistas. Porque se eu sei como ele é, e sabendo que eles são, entro e contesto, eu me torno rebelde. Por quê? Porque eles são assim. Eles são assim. Eles não vão mudar. Agora, a questão toda, queridos, que eu sempre falo, não é essas coisas fúteis, no sentido não, de não ter importância, são as coisas que batem de encontro com o Evangelho. Né? Por exemplo, todas as igrejas históricas, elas pregam a santidade. Não tem uma igreja histórica que se perca nessa doutrina. Não tem uma. Não tem uma igreja histórica, eu vou falar aqui, não tem uma igreja histórica que se perca nessa doutrina. A Assembleia de Deus, batistas, presbiterianas, metodistas, adventistas, né? Quadrangular, a igreja que tem mais de 30 anos. Agora, o que ocorre é o seguinte, veja bem, o que ocorre é o seguinte, que eu vou dizer. Tem igrejas que ela pega a sã doutrina e molda ao seu bel prazer. E não pode, queridos. Não pode. A sã doutrina ela tem que ser falada, divulgada, ensinada no meio dos fiéis. Às vezes, queridos, você não pode fazer tanta campanha de libertação, subir um monte para cima e para baixo. Você pode aconselhar 1001 vezes. Você pode fazer aqueles cultos de reza braba, como diz o outro. Você pode... mas, queridos, não adiantar nada, porque você precisa trabalhar na base do sujeito, do indivíduo.
se você não trabalhar na base do indivíduo, não vai para lugar nenhum. É que eu falo, quando você faz um discípulo, você forma um discípulo. Às vezes a gente tem aquela concepção diferente de, olha, eu vou formar um discípulo, né, que eu quero abalar o mundo. Eu quero abalar o mundo, quero conquistar almas para Jesus. Claro, você tem que pegar o Evangelho tempo fora de tempo, 2 Timóteo 4:2. Agora é o seguinte, às vezes você vai ganhar uma só alma. E aquela uma alma que você vai ser a alma que vai ganhar milhares de almas. Agora, imagine, dizem que o cara que ganhou Billy Graham só ganhou só Billy Graham para Jesus. E Billy Graham, queridos, ganhou mais de 65 milhões de pessoas para Cristo. Ou seja, esses 65 milhões de pessoas no mundo espiritual é neto do cara que ganhou Billy Graham para Cristo. Você acha que esse cara também não vai ganhar o garradão dele? Vai ganhar o garradão dele sim. Então, queridos, nada contra. Eu participo já fui para todos os congressos de batalha espiritual, gosto de ler, sou um cara que na área da teologia eclesiástica, espiritual, teológica, eu me debruço, eu gosto de ver os pensamentos, né, examinar tudo e reter que é o bem. Passo horas lendo livro, passo horas ouvindo grandes mestres, doutores, pastores, de forma salutar, de forma que traga vida para as pessoas, né? De forma que traga amor, carinho para as pessoas. Né? Já fui em congresso de Neuza Antioquia, já fui em congresso de Valdice Milhomes, já fui em congresso já preguei inclusive também uma oportunidade que me deram para pregar ao lado de Valdice Milhomes, né? Uma mulher que fiquei totalmente lisonjeado de estar perto, né? Já fui para congresso com Silas Malafaia, já tive em campanhas com Marcos Feliciano, René Terra Nova. Então, todos os grandes homens arautos de Deus, que Deus levantou, os príncipes de Deus, eu tive perto. Agora, claro, eu examino tudo e retenho que é o bom, queridos. Eu examino tudo e retenho que é o bom. Como você pode fazer também. Você vai olhar a palavra, você vai ver a palavra, o que eu falo, fazer igual os cristãos de Beré, e você vai ver se é conforme a palavra de Deus ou não. Qualquer pregador na face da terra tem que ser assim. Né? Às vezes a pessoa fala um versículo na Bíblia, eu educadamente procuro saber onde está para poder analisar. Né? Quando eu não conheço a matéria, quando eu não conheço o versículo de forma total. Então, e as pessoas me dão, eu vou lá, confirmo, se confirmar de Deus, se não confirmar, né? Paciência, vou ficar com a palavra de Deus, vou ficar com a Bíblia. Então, queridos, eu tive vários mestres, né? O meu primeiro mestre foi o professor de casa, que foi meu pai, irmão presbítero Moacir, minha mãe também, irmã Figênia, na igreja Batista Betel, né, um grande pastor, pastor Eliel Barreto, e os pastores que assim sucederam sucessivamente. Né? Primeiro com o pastor, auxiliou o pastor Eliel, pastor Borges, me lembro, o pastor da tenra idade, né? Pastor Everaldo, né, que tivemos um relacionamento muito bom, de amizade, de brincadeira. Um pastor que passou muito rápido, mas que aprendi muito também, foi o pastor Jurandir, né, que nos meus 4 meses de 7 dias na igreja foi uma alusão, uma identificação muito grande com ele. Pastor Paulo, né, pastor Adão, que estava na minha consagração, até agora pastor Rubens, pastor Carlão. Então, homens que chegaram, que têm um legado, né? São pastores de Deus aqui também, na nossa comunidade que nós fazemos parte. Então, queridos, nós somos do reino, nós não somos de um reino dividido. O reino é um só, o corpo é um só. E eu aprendi isso, que o corpo é um só. Então, queridos, você precisa se debruçar, ver grandes homens de Deus, principalmente mestres da palavra, que estude a palavra. Às vezes o cara não vai saber nada de cura, de libertação, de cura interior, mas o cara é bom de Bíblia. Colhe com esse cara. Porque ele já vi que a melhor coisa é você ser saudável na palavra. Se o cara ele sabe a Bíblia, ele tem conhecimento de Bíblia, se o cara ele se debruça da Bíblia, ele tem gente que tem um conhecimento de Bíblia muito maior do que o meu. Tem gente que olha para mim, poxa, você é um cara estudado, você tem sabedoria. Eu falo, rapaz, aquilo que eu sei foi um processo que Deus me deu, né, da minha experiência, do meu ministério. Agora tem gente aí, né, que eu já pautei, eu coloquei como objetivo, tem 6 homens aí,
5 homens ou mulheres que quando eu crescer, eu quero chegar igual a eles, né? Quero ser abençoar a vida das pessoas igual a eles, ser abençoador igual a eles, né? Não aquele estereótipo de chegar, estar em televisão. Pelo contrário, são homens que até no recôndito dos seus lares fazem um trabalho excepcional. É porque muitas das vezes alguns sofismas são levantados até em nossa mente. Então, o que nós precisamos, queridos, é nos abrir para o Evangelho, é deixar a luz de Deus brilhar na nossa vida, deixar Jesus brilhar na nossa vida, pedir ao Divino Espírito Santo de Deus que venha nos guiar e se pautar na palavra de Deus, se pautar na Santa Escritura, né? Se pautar, né, na sã doutrina. Como o apóstolo Paulo fala aqui, né? Tem cuidado de ti mesmo, cuida-te de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, pois que fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como te ouve. Então, queridos, a primeira consciência de salvação é a da nossa alma. Você precisa salvar a sua alma. Você precisa criar meios para salvar a sua alma, né? O apóstolo Paulo, salva-te tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, a minha preocupação, primeiramente, é comigo mesmo. Eu tenho que estar com a vida alinhada, um padrão de desenvolvimento, para que eu venha ser uma pessoa salutar, para depois eu venha salvar as outras pessoas, né? Para que depois as pessoas venham se encontrar a Cristo. Mas primeiro tem que começar de mim, né? Eu me lembro que tinha um jovem, né? Esse jovem estava caído, estava muito caído, estava oprimido, e eu tinha uma equipe, né? Sempre gostei de formar algumas equipes de amigos, né, cristãos. Reunimos essa equipe, né? Hoje são pastores, hoje outros são evangelistas, outros são pessoas discretas, mas pessoas de oração, né? E reunimos essa equipe para resgatar aquela alma que estava oprimida pelo diabo e trazemos essa alma para a igreja. Queridos, e essa alma até hoje está na igreja. Uma pessoa que estava recuperada, uma pessoa que a sentença era a morte. Então, queridos, qual o valor disso? E várias vezes isso se tornou uma prática normal na minha vida. Se eu for contar cada testemunho aqui, eu não prego mais, só vou dar testemunho. Se eu for contar testemunho daquilo que Deus me usou como vaso, como instrumento, como ferramenta, não vou mais pregar, só vou agora, que é algo que é bom, salutar, só vou dar testemunho, né? Me lembro de outro jovem, né, que estava oprimido, deprimido, né? E nós começamos a evangelizar com ele, fazer um trabalho de evangelização, de aconselhamento, e esse jovem se tornou obreiro de Deus. Então, queridos, o evangelho é para isso, para mudar a criatura. Para mudar a criatura. Me lembro de uma jovem que andava com cabeça baixa, com autoestima lá embaixo, uma jovem, e ela pensava até mesmo em chutar o balde, largar o evangelho. Nós aconselhamos, oramos para essas jovens, né? Juntamente com a minha equipe de oração, um grupo de oração que tínhamos, a vida dessa jovem mudou. E até hoje essa jovem está na igreja, não está na nossa igreja, mas está na outra igreja, firme e forte com o Senhor Jesus. Então, o Evangelho é isso, querido. O Evangelho é mudança de vida, metanoia, mudança de conceitos. Não adianta a gente ficar batendo cabeça aqui, né? Tem pastor que fica provocando outro pastor, querendo brigar com outro pastor, ele litige para ver quem tem mais conhecimento, para ver quem tem mais aprovação, para ver quem sabe mais de Bíblia, para ver quem tem mais status, né? Enquanto as almas estão perecendo, enquanto a igreja dele, as almas estão perecendo, enquanto na igreja dele as almas estão morrendo, né? E ele fica igual a Saul, em vez de cuidar do povo, fica querendo combater Davi, né? Então o que ocorre? Ele tem que olhar para as almas, para a vida da igreja, cuidar da igreja. Porque, querido, uma coisa que eu sei, se o ministério que Deus me deu, meu amigo, eu vou pegar meu ministério e não vou me preocupar com nada. Claro, se eu ver uma pessoa que ela se levanta contra mim, é outra coisa. Agora, uma coisa é você estar preocupado em ostentação ministerial, ostentação de conhecimento. É uma coisa que eu falo, Senhor, que o Senhor me dê humildade, simplicidade, que eu quero ser um simples servo e nada mais. Eu quero pregar o Evangelho e nada mais. Eu quero ser um arauto do Senhor, um pregador do Evangelho e nada mais. Que as pessoas venham ver em mim a glória de Deus, que as pessoas venham ver em mim o exemplo de Cristo,
Que as pessoas venham ver em mim um homem segundo o coração de Deus. É isso que é evangelho, queridos. Evangelho não é você se levantar contra a placa de igreja. Evangelho não é você ficar pontuando os erros, né, da igreja sem poder fazer nada, sem apresentar sugestões. Evangelho não é você se ter, mostrar que você tem autoridade. Isso não é evangelho. Evangelho é mudança de vida. E, queridos, nós devemos eu vou colocar até um post no meu Instagram, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento dessas três. A gente não pode ficar só em uma nota só. Nós devemos, o violão tem várias, quando você canta música, tem várias notas. O evangelho é bonito por causa disso, que você pode trabalhar de forma diferenciada, diversificada, né, sem perder a essência. No ano passado, foi um ano que mais li livro, porque eu precisava disso, queridos. Tem um livro que estou aconselhando agora, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. É um livro escrito por um homem que é cristão, né? Se diz cristão, e que é um livro fantástico de como você ser melhor, como você tratar bem uma pessoa. Então, queridos, isso é o que é crescimento. Nós devemos crescer na graça e conhecimento para que salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, queridos, nós devemos salvar a nós mesmos com a palavra de Deus, com a sã doutrina, como aqueles que nos ouvem. Eu sei que muitas pessoas vão ver esse vídeo, né? E que essas pessoas venham a ser agraciadas com o Espírito Santo de Deus, com o som de Deus, né? E fale aos seus corações. Amém, irmãos? Então, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém e amém.